Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nosso Agente. Hoje nós vamos falar sobre um tema espinhoso, mas interessante e importante ser conversado. Sobre a anorexia e a bulimia, dois transtornos alimentares graves que são resultantes da preocupação exagerada com o peso corporal, com a estética no modo geral. Especialistas alertam que a luta pelo corpo perfeito, com padrões de beleza cada vez mais rígidos, tem feito que muitos jovens ou muitas jovens desenvolvam essas doenças. Hábitos simples como comer, olhar no espelho se tornam uma tortura. Esses distúrbios alimentares se manifestam principalmente em mulheres que passam a viver na ditadura da magreza, né? Um objetivo que se transforma em obsessão e pode custar até a própria vida. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo a nutricionista clínica Letícia Sena e a psicóloga Rosane Santos. São as minhas convidadas, depois do intervalo eu já volto com elas. E um minuto, tamo juntos. Olha, os transtornos alimentares são doenças que podem até matar. A falta de nutrição já fez vítimas famosas, como a modelo brasileira Ana Carolina Reston, que faleceu em 2006. Pessoas que passaram pelo problema contra o sofrimento que viveram. Veja. Dos 10 aos 15 anos, a estudante Evelyn de Araújo foi bulímica, nome dado à pessoa tomada pela bulimia, um transtorno que faz com que a vítima force vômitos ou tome laxantes para eliminar rapidamente o alimento ingerido. Eu comecei a cair mesmo, eu passava mal, desmaiava na rua. Aí quando fomos ao hospital, e aí tive que ficar internada. No momento assim que eu cheguei, o médico já me internou, a primeira coisa que ele fez foi me internar. Foi aí que eu fiquei 6 meses internada. Na bulimia, a pessoa se engana quanto à aparência e sacrifica o organismo, pois acredita estar acima do peso, quando na verdade quem a observa nota um repentino e assustador emagrecimento. Eu fiquei com o estômago debilitado, não consigo comer nada, nenhum alimento mais forte. Eu passo mal. Não consigo comer direito. Há 10 anos, esta representante comercial também conheceu a bulimia, logo passando para a anorexia, quando então praticamente deixou de se alimentar. Eu perdi meu trabalho, perdi meu relacionamento, eu fiquei com depressão. Logo em seguida eu não conseguia comer. O que eu comia era questão de terminar a minha refeição e eu ia correndo para o banheiro vomitar. Aquela página Gisele virou. Sequer tem guardado fotografias daquele período, mas, mesmo tendo dado a volta por cima, lembrar do que passou causa emoção. É uma pedra que eu tirei dos meus ombros, coloquei no meu pé e estou em cima dela. Eu vou chorar. Mas não é fácil. Como consequência do transtorno alimentar, em 2006 as passarelas perderam a modelo brasileira Ana Carolina Reston, que morreu em decorrência de uma crise de anorexia nervosa aos 21 anos. Ela tinha 1,74 m de altura e pesava 46 quilos. Seu índice de massa corporal era 15,2, enquanto que o ideal seria no mínimo 18,5, ou seja, deveria pesar ao menos 55 quilos. Ao notar perda acentuada de peso, esta neuropsicóloga pede que os pais tenham cuidado de observar os filhos em relação aos hábitos alimentares e, se necessário, buscar a ajuda de um especialista. Tem que estar procurando uma equipe multidisciplinar, né? Então tem que estar vendo, dependendo da idade, se é pediatra, ou está indo no psiquiatra, se está vendo que tem algum transtorno, psicólogos, óbvio, para estar fazendo esse acompanhamento, e nutricionista para estar orientando nessa reposição hormonal. Esta nutricionista explica que a falta ou ingestão insuficiente de vitaminas e proteínas podem prejudicar o funcionamento correto do corpo humano. A pessoa tem que fazer as refeições, as 6 refeições no dia, que é o preconizado, porque assim ela pode comer um volume menor, 6 vezes no dia, e aí ela vai ter todos os nutrientes e não vai sentir fraqueza, indisposição, ter crise de hipoglicemia. Então comer frutas, comer fibras, já que a pessoa pensa muito em peso, não quer, quer ter uma alimentação mais saudável, então evitar industrializados, evitar que a gente chama de farinha branca, de carboidrato simples, então comer mais integral, fazer uma refeição mais balanceada, mas tendo todos os nutrientes. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a doutora Letícia Sena, ela que é nutricionista clínica
E a doutora Rosane Santos, que é psicóloga, está voltando no nosso programa. Eu vou começar com a doutora Letícia Sena, perguntando para ela fazer uma diferenciação entre o que é a anorexia e a bulimia, que, por mais que muita gente não saiba, não é a mesma coisa, não é isso, doutora? Isso, a anorexia é a pessoa ter um medo exagerado de ganho de peso, né? Ela exagera muito nos exercícios físicos, nos jejuns, eles mantêm um jejum prolongado, de horas e horas e horas, vomita muito, faz uso de laxantes e de diuréticos. Ele quer se manter magro. Se manter magro. Ele tem uma visão muito descontorcida do que ele tem. Por exemplo, ele tem 20 quilos, mas ele se olha no espelho e ele ainda acha que ele ainda está gordo. Então, ele fica inapetente, porque tem medo de engordar. E a bulimia? A bulimia, na maioria das vezes, o paciente ele tem um corpo superescultural, uma paciente totalmente que malha, que cuida muito, usa também de diuréticos, de jejum às vezes, um pouco prolongado, só que esse paciente, ele ainda tem uma ingesta, por exemplo, de, às vezes, ele ficar sem comer, mas na hora que ele quer comer, ele vai numa confeitaria e consome de tudo. E chega lá, ele consome, às vezes, até 15, 10 mil calorias e acaba depois provocando vômito, porque ele se arrepende da alta ingesta calórica. E ambas podem causar um problema sério no organismo? Pode. Ambas podem causar sérios descompensamentos metabólicos, né? A falta do potássio, por exemplo, que a bulimia pode causar, tanto como a anorexia, porque eles causam muito... esse potássio é o que dá a sensação para o coração de que ele necessita de um aporte maior para funcionar bem. Caso ele não funcione bem, a gente pode vir a ter uma desidratação devido a esse potássio em deficiência, e aí a gente pode vir a ocasionar problemas renais que podem levar até uma futura hemodiálise. Bom, vamos perguntar para a doutora Rosane como é que explicaria esse quadro que a doutora Letícia colocou, da pessoa se olhar no espelho, muito magra, e ainda se achar muito gorda, que seria a anorexia. E aí ela procura sempre emagrecer. Como é que a gente explica isso? Boa noite, deputado. Boa noite aos nossos telespectadores também. Reafirmo o prazer de estar aqui novamente e principalmente tratando de um tema tão relevante. Essa questão dos transtornos alimentares hoje é uma questão muito comum, infelizmente muito comum. Como foi citado na reportagem inicial, vem normalmente de questões ligadas à infância, a pessoa já foi se desenvolvendo lá do início, principalmente hoje, né, com a nossa cultura muito voltada para essa questão do corpo, de manter uma imagem sempre muito favorável, as crianças já estão entrando nesse hábito, principalmente as meninas, né, os transtornos alimentares, tanto a bulimia quanto a anorexia, normalmente acontecem muito mais, com mais frequência em mulheres, na nossa visão, né, da psicologia, muito por essa questão da pressão cultural, da pressão das meninas estarem ali, a gente costuma dizer, né, muito sendo educadas por esse perfil da Barbie, né, linda, o corpo escultural, tudo ali muito voltado para essa questão. Então, nada do ponto de vista psicológico, é importante ressaltar isso, começa do dia para a noite. Então, é um processo que vai sendo desenvolvido e normalmente o que acontece é que na adolescência essas questões elas ficam mais evidentes, né? Por isso que a faixa etária que normalmente aparece, os transtornos alimentares, é quando a menina, principalmente, ela entra ali num período de pré-adolescência, adolescência, muitas são prejudicadas fisicamente, como a doutora Letícia trouxe, principalmente porque tanto a anorexia quanto a bulimia, elas acabam retardando o desenvolvimento. Então, muitas são prejudicadas, por exemplo, no desenvolvimento das questões femininas mesmo, de menstruação, formação do corpo, tudo muito voltado para essa questão da falta que os nutrientes fazem, como ela mesma citou. Só que são questões extremamente mentais, né? É como se o cérebro dessa menina, naquele momento, não estivesse funcionando da forma que deveria. Por isso que a gente fala que é uma autoimagem distorcida. Então, ela se olha no espelho, né? E existem várias figuras que dizem isso para nós de uma forma muito concreta. Então, ela se olha no espelho e mesmo tendo 20, 30 quilos, tudo ali aparecendo os ossos, muito magra, ela se vê na anorexia, né? Com 40,
E ela se vê gorda, porque é uma autoimagem distorcida. O que ela está vendo não é exatamente o que está acontecendo. A senhora falou que começa na infância. Muitas vezes o pai e a mãe, querendo ajudar, ou mesmo porque tem ela mesma, o pai ou a mãe, tem um desvio emocional também, já começa chamando a criança que tem um pouquinho do peso a mais, que às vezes até é normal numa certa idade, começa a chamar, você tá gorda, menina, você tá gorda, para de comer, isso já vai causando... Exatamente. Eu repito, às vezes o pai e a mãe querendo acertar, querendo dizer pro filho que ele tá precisando emagrecer, que ele tá precisando se tratar, que ele não pode... querendo ou não, gordura também é uma doença, né? Obesidade também é uma doença. Enfim, o pai e a mãe querendo ajudar, pode desenvolver isso no filho? Deputado, isso vai contribuir, porque, na verdade, qualquer relação ruim com qualquer coisa na nossa vida e que sejam coisas extremas, isso vai causar algum prejuízo. Então, por exemplo, se faz da alimentação o centro da vida, então a única fonte de prazer é se alimentar em determinadas situações por determinados alimentos, isso vai causar obesidade, que também está relacionado com fatores emocionais. Se vem essa pressão de não, você não pode porque você tem que se manter magro, tem que ter um corpo assim, olha sua amiguinha é linda, por quê? Porque ela é magra e tudo. Isso vai dizendo para essa pessoa que a relação que ela tem que ter com a alimentação é uma relação difícil, é uma relação complicada. Ou tudo isso vai contribuindo para essa formação, por isso que em questões emocionais nada se constrói da noite para o dia. São processos... Tanto ruim quanto positivo. Exatamente. O vínculo é construído, né? O amor é construído, mas as coisas destrutivas, elas também são construídas e isso vem com o tempo. Então, nada começou exatamente ali naquele momento, né? Tudo foi sendo construído, que é uma das questões mais importantes para a gente entender. Bom, a doutora Letícia, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Como é que a gente identifica que está tendo um problema? Por que eu estou falando isso? Porque, querendo ou não, tem regimes que fazem parte do nosso dia a dia que precisam ser feitos, né? A pessoa ficou gordinha, ficou obesa, ela precisa fazer regime. Eu mesmo estou precisando perder uns quilinhos. Bom, eu pergunto para a senhora, quando é que a gente tem que fazer a coisa certa? Como é que a gente identifica fazer um regime certo e não é, com certeza, ficar sem comer aí 10 dias só comendo alface, por aí vai. Tomando água, tomando suco verde, que agora virou moda, né? Isso mesmo. Na verdade, hoje, a gente já sabe, a gente tem estudos que falam muito, as pessoas acham que hoje ficar sem comer, sem se alimentar, vai obter perda de peso. Se é uma pessoa magra, realmente ela tem chances maiores de obter uma perda de peso, porque é como se esse estômago não conseguisse dilatar. Então, eu não consigo aumentar esse estômago com uma quantidade calórica maior. Então, aí vem a questão de suplementos, no caso do baixo peso. No caso do sobrepeso, obesidade, a gente entra com as dietas de 6 refeições ao dia, de 3 em 3 horas. Essas refeições é que vão fazer a gente perder peso. Quanto maior, principalmente no sobrepeso... Como é que é? Se eu comer em 3 em 3 horas, eu vou emagrecer? Você vai perder peso. Por quê? Você mantém o metabolismo acelerado. Se você faz 2, 3 refeições ao dia, quer dizer que nessas refeições você tem um aporte calórico muito maior e o seu organismo ele vai entrar num processo de repouso e vai demorar mais a fazer uma queima calórica. Então, tudo que você está consumindo, ele vai ser armazenado em forma de gordura e vai demorar um pouco mais a fazer queima. Por isso que eu obtenho tanto ganho de peso. Por isso que a dieta ela é a cada 3 horas uma refeição em quantidades equilibradas e rica em fibras para aumentar essa saciedade, além de água, né? Agora, doutora, tem gente que, por exemplo, vai para a praia, no carnaval, o carnaval tá chegando, vou pegar, vou para a praia e tô com gordurinha, mulher tem muito disso, né? Homem, quando preocupa com isso, eu fico até preocupado. Mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu mesmo tenho uma pessoa que é muito amiga minha, que se você chamar ela de um rapaz, homem, casado, que se você fala para ele que ele tá gordo, ele corre 10 quilômetros na noite, né? E por aí vai. Então, enfim, mas vai chegar agora.
e ela fala assim, eu tenho que perder 3 quilos, tenho que perder 2 quilos. E aí, como é que eu vou fazer isso? Vou ficar uma semana sem comer, só comendo alface, só comendo fruta, correndo e por aí vai. Isso pode ser prejudicial para a saúde também? Pode, porque da mesma forma que as pessoas ganham peso muito rápido, às vezes elas têm esse poder, geralmente, de emagrecer muito rápido também. Essa perda de peso exagerada, ela nunca é saudável, porque vai fazer com que seu organismo, ele descompense totalmente. Então, esse metabolismo, ele vai ficar descompensado. Você pode ter queda de pressão, uma hipoglicemia, que é a queda da glicemia, taquicardia, além de muita fraqueza, muita náusea. E esse jejum, né, prolongado para uma perda de peso, ele pode ainda ocasionar uma anorexia, uma bulimia, porque vai chegar um momento, se for uma pessoa às vezes bem descontrolada em termos alimentares, de muito medo alimentar, isso vai gerando alguns distúrbios, né? Mas essa pessoa que quer ir para a praia, por exemplo, hoje está em moda dietas detox. Detox. Né? É uma dieta cara, muito difícil de ser feita e as pessoas... Pois é, doutor, eu tenho um grilo com isso aí, porque hoje parece que você incentiva a pessoa a comer mal. Assim, isso. Incentiva você a comer mal. Por que eu estou falando isso? Os produtos industrializados, as bolachas, é barato. Você vai num restaurante, um prato calórico é mais barato que você comer uma salada. Uma salada, um peixe, o tanto que peixe é caro e por aí vai. Aí a senhora falou do detox, que é uma dieta cara, porque você tem que comprar um bocado de produtos, não sei o que. Doutor, não está errado isso, não? Na verdade, eu acho que... Não é uma indústria isso também, não? De indústria que eu digo assim, de querer ganhar dinheiro em cima desses regimes? O marketing em vez de ser o benefício, eu acho que ele é um malefício, na maioria das vezes, na alimentação. Porque os pacientes, quando você passa uma dieta que não é barata, dieta nenhuma é barata, que você vai prescrever essa dieta, ele vai no supermercado, ele cai duro no chão, né? Porque ele assusta com um valor que sai bem caro. Então, eu acho que a dieta, ela não é proibições. A gente tem que ter restrições. A maioria das vezes, eu falo para os meus pacientes, tem que ter autocontrole. Eu vou numa festa, eu não vou comer isso. Vai! Só que você tem que saber que você deve consumir uma quantidade menor e também esporadicamente desses alimentos. Ou seja, não está consumindo eles com uma frequência maior. Né, esses alimentos muito calóricos. Agora, a indústria, ela deveria sim reduzir o preço desses alimentos mais saudáveis, porque é o que a gente preconiza. É o que a gente deseja que esses pacientes venham utilizar com mais frequência. Tá ok. Doutora Rosane, voltando um pouquinho a falar dessa ditadura da beleza, eu trouxe 2 pessoas que não tem nada a ver com isso, foram 2 pastores até, nós estávamos conversando sobre isso, e eu gostei do que o pastor falou. Que às vezes a gente fica com esse negócio de ir atrás dessas artistas, dos atores, né, de buscar esse padrão de beleza elevado. Ele tá falando de casamento, para você ter uma ideia. E esquece que essas modelos, atrizes e esses atores, eles vivem disso. Né? Eles vivem disso. O salário deles é ganho em cima disso. Né? Da mesma forma que a senhora tem que ir lá atender não sei quantos pacientes para pagar as contas, eles não. Então ela vive, por exemplo, uma atriz, ela vive de ficar 2, 3 horas numa academia. Não é que, como é que eu posso dizer para você? É o salário dela, ela ganha para isso. Né? Enquanto ela está malhando, ela está ganhando. Querendo ou não, ela está ganhando. E essa ditadura, será que não falta consciência das pessoas disso? Saber, olha, quem está na televisão, quem tiver lá, o corpo escultural, o rapaz também, corpo escultural, ele vive disso. Então, se ele engordar um pouquinho, ele perde o emprego. Né? Não falta isso, não, essa consciência? Com certeza, deputado. Eu acho que é por isso que eu falo muito dessa questão, né? Que a gente tem que cuidar das nossas famílias. Porque se nós cuidarmos das nossas famílias, nós vamos formar pessoas conscientes em todos os âmbitos. Né? Se os pais tiverem essa noção de que é importante separar o que é da boneca, como eu citei, o que é da televisão, o que é do artista, ensinar valores diferentes para as nossas crianças, eu entendo exatamente que daqui a algum tempo a gente vai ter uma sociedade diferente. Pode ser que seja um trabalho de formiga, mas em algum momento isso vai fazer diferença.
porque tudo é construído, porque tudo é visto dentro dessa forma, dentro dessa maneira, de que nada começou aqui, né? Tudo veio de algo anterior a isso. E essa questão da cultura da beleza hoje é algo muito forte. Eu acho que atrapalha em todos os âmbitos, atrapalha nas dietas, como nós estávamos falando aqui agora, atrapalha nessa questão da formação do caráter, dos valores. Então, é algo que extrapola, né, todas as questões voltadas para o ser humano mesmo. Então, se você se vê escravo de qualquer coisa, seja de uma alimentação, né, autodestrutiva, eu falo muito para os meus pacientes que essa questão dos transtornos mentais, principalmente dos transtornos alimentares, é um comportamento autodestrutivo. Qualquer relação que você tenha com algo que te faz escravo disso, você está se autodestruindo. Você quer um exemplo muito claro disso? A pessoa, depois que ela dá à luz, geralmente demora um certo tempo voltar ao peso normal e às vezes nem volta. Isso. Né, que é uma coisa absolutamente normal. E aí, mas aí vem a atriz fulana de tal que deu à luz a gêmeos, né? Não, e 2 meses depois, 3 meses depois, já tá de biquíni na praia e tá todo mundo falando, meu Deus, olha o jeito que ela voltou rápido e parará. Mas esquece que geralmente essa atriz ela tem uma babá para cuidar dos filhos dela. Ela já procurou uma nutricionista que fez uma dieta para não prejudicar os filhos. Imagina, espero eu que isso tenha acontecido, né, prejudicar os filhos, mas que vai fazer ela emagrecer. Que ela tá na academia de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, se brincar e às vezes até recorre a uma cirurgia reparadora, enfim. Né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? E ela tem grana para isso, porque tem que ter muita grana para fazer tudo isso. Essa consciência de pegar a moçada, a meninada, ou a mulherada, porque às vezes não é só... E os maridos também. Gente, essa perfeição toda aí, e sem contar que existe Photoshop, existe inúmeras técnicas de televisão, de maquiagem, que escondem imperfeições. Não existe pessoa perfeita fisicamente. Então, essa consciência não está faltando, não, doutora? Com certeza, deputado. E outra questão, assim... E como é que a gente imprime essa consciência? Eu acho que é importante pensar nisso, mas uma das coisas mais fundamentais que se tem quando nós queremos transformar o nosso comportamento é entender que tudo tem uma consequência. Isso tudo tem uma consequência. Lá, em determinadas fases do desenvolvimento, né, daqui a alguns anos, para quem faz todas essas coisas que o senhor citou, isso vai ter um prejuízo. Então, vai ter uma consequência, né? E normalmente é uma consequência ruim porque o corpo não suporta. Pode até suportar agora, né? Jovem, né? Na determinadas fases, mas daqui a alguns anos esse preço ele será cobrado, né? E aí, normalmente é cobrado em forma de doenças e uma série de outras coisas. E eu acho que programas como esse vão transformar a consciência das pessoas, vão ajudar nessa construção dessa consciência, cuidar das famílias ajuda nessa transformação da consciência, estabelecer padrões que cada um vive a sua vida de acordo com aquilo que pode, daquilo que consegue, transforma também essa consciência. Mas é um processo individual, é um processo de construção, dessa diferença de que não é porque a atriz X faz que eu também sou obrigada e me vejo dependente de fazer isso. Porque tudo que me coloca numa função de dependência vai ter um comportamento de autodestruição de qualquer jeito. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Negócio, o preço vai ser cobrado. Aquele negócio, tudo que é exagerado é ruim. Exatamente. Bom, fazendo uma pergunta aqui, até voltando ao nosso assunto, começando aqui pela doutora Letícia, depois a doutora Rosane, cada uma na sua área. Como é que eu identifico o pai, a mãe que está assistindo, o parente que está assistindo, que o meu parente, né, que o meu ente querido está passando por um processo de anorexia ou de bulimia? Porque, querendo ou não, muitas vezes não conta, né? A pessoa não conta, ela sofre sozinha, vomitar é fácil, vai para o banheiro, põe o dedo na garganta e resolve o problema. Né, e por aí vai. Como é que eu descubro que está tendo esse distúrbio? Bom, a maioria das pessoas que tem esses distúrbios, eles se escondem debaixo de roupas super largas, de roupas grandes. Eles rejeitam fazer as refeições com a família. Eles sempre arrumam desculpa. Eu já comi, eu não quero agora. Então, eles sempre têm uma desculpa para isso. Quando as pessoas mais percebem é quando ela é pega de surpresa. Tá trocando de roupa, chega um parente, chega a mãe e ele se assusta com o que ele vê.
Então, na maioria das vezes... Alguém de fora, alguém que ficou muito tempo sem ver. É uma pessoa que fica sem ver, porque como ele está ali debaixo de roupas tão grandes, na maioria das vezes a própria família não percebe isso, né? E vai provocando esses vômitos, a pessoa vai tendo machucado nos dedos, de tanto provocar vômito devido ao ácido gástrico. Esse paciente pode ter um desgaste de esmalte dentário devido ao ácido gástrico, só que são coisas que a família nunca percebe. Muita afta na boca. Afta, sempre machucado. Então, ele sempre tem uma desculpa para tudo isso. Então, a família geralmente nunca percebe. Mas ela precisa perceber. Precisa. Porque, querendo ou não, essa pessoa só vai procurar ajuda psicológica se tiver uma intervenção familiar. É muito difícil alguém falar, olha, eu tenho um problema... de anorexia, de bulimia, eu estou precisando de... me levem, por favor, no psicólogo. Isso pode até acontecer, mas eu acho muito difícil, né? São raros os casos. Geralmente, o paciente, ele está do lado da doença. Ele fala que ele não está doente, que o pai e a mãe estão malucos, que ele não se sente magro. Então, ele nunca... É muito difícil um paciente ver que ele realmente necessita de ajuda. Eu tenho um caso de uma paciente hospitalar, quando eu atuei nessa área, que a menina era bailarina. Então, a gente sempre vê que o estereótipo de bailarina é muito magro, é muito esquelético. Então, era uma criança que ficava muito sozinha, que já entra, né, a questão da psicologia. Então, assim, a mãe foi descobrir muito tempo depois, quando a menina estava trocando de roupa. Que ela viu que os ossos estavam muito aparentes, então ela começou a questionar. Quando ela chegou no hospital, a gente já teve que encaminhar para a UTI, porque era um paciente que já não suportava uma dieta muito grande, porque isso pode vir a provocar problemas cardíacos. Olha só, gente. Né? Devido a essa dieta tão até para restrita, recuperar a alimentação, é um processo, é um tratamento. É um tratamento. Não pode chegar, por exemplo, enfiando qualquer tipo de alimentação. Não, de jeito nenhum. Porque se eu obtiver um alimento, por exemplo, eu vou dar para ela uma feijoada, de jeito nenhum, porque eu vou ter uma sobrecarga cardíaca e isso pode me provocar uma arritmia, isso pode provocar... Até a morte. Até morte, que na maioria das vezes uma pergunta só, doutor, depois eu passar para a doutora Rosane, só para a gente, pessoal de casa, entender. Desculpa o meu leiguismo, se for o caso. Uma pessoa que come, a gente sabe que come muito doce, a gente sabe que tem metabolismo também diferente, isso, né? O meu certeza. mesmo é lerdo, que Deus me livre, meu metabolismo. Mas uma pessoa que come muito doce, muita comida calórica e tal, e não é de fazer exercício físico, enfim, e está sempre magro, pode desconfiar ou não? Pode, mas às vezes as pessoas, esses pacientes, nem sempre eles vão para o lado do doce. Eu tenho muito caso de que o paciente ele vai pelas guloseimas, os Ruffles, os salgadinhos prontos, os skinnies. Então, ele prefere essa alimentação que tem muita caloria, mas depois ele se arrepende de consumir, né? Então, ele induz o vômito. Agora, no caso da anorexia, ele é um paciente que ele vai no supermercado, ele fica horas e horas pesquisando caloria desses alimentos e todos os nutrientes. Então, nem sempre é só o doce, mas o doce em excesso, para um paciente que tem uma predisposição aí para um diabetes, ele é um risco muito grande. Ok, doutora Rosane, uma última pergunta, até que o pessoal já puxou minha orelha aqui, mas eu entendi que isso tudo é um processo. Ninguém começa vomitando, ninguém começa tendo um distúrbio de um dia para o outro. É um processo, por exemplo, a doutora aqui usou um exemplo, né? Começa pesquisando caloria, né? Tudo quer saber quantas calorias tem, quanto que eu vou engordar e tudo mais. Quando é que a pessoa que está em casa identifica nela, opa, está na hora de parar por aqui, ou o pai, a mãe, ou um parente fala assim, ô minha filha, calma aí, tá errado isso aí. Deputado, acho que aqui a gente tem uma questão muito importante para tratar. Primeiro, que os transtornos alimentares, eu acho que a doutora Letícia vai concordar, são os mais difíceis de serem tratados quando chega numa questão de uma anorexia diagnosticada ou uma bulimia diagnosticada. Porque é um processo, normalmente é um processo que vem sendo construído, como eu falei lá no início, e são pacientes extremamente resistentes. Por quê? Porque eles têm uma dificuldade em aceitar que isso são doentes. É um problema.
para ele, porque é uma distorção de pensamento, para ele, isso que ele faz, seja não se alimentar ou seja provocar vômito, é uma coisa normal. Ruim é quem está vendo, né? O problema não é ele. Então, normalmente, por quê? Né? Eu acho que na matéria inicial citou, infelizmente, né? Eu acho que a gente tem que falar essas questões assim, mas infelizmente o índice de morte é alto. Por quê? Porque vai chegando num ponto que o corpo não suporta. E são pacientes extremamente resistentes, né? Eu já atendi pacientes com anorexia extremamente resistentes, que a família tem que levar, forçar para um tratamento. Aí vem uma outra questão, tratamento psicológico, acho que nutrição não é nem um pouco diferente. Não é. Se a pessoa não quiser, é muito difícil. E aí é que faz com que entre nesse ciclo, né, da grande dificuldade. Por isso que eu insisto Mas tanto... como é que eu identifico que o negócio está começando para não chegar ao ponto de ter internar no hospital, né? Ou seja, como é que eu identifico? Opa, peraí, tem um trem errado aqui. E eu acho assim, né, além de insistir nessa questão da prevenção, é importante os pais estarem atentos quando se fala em criança, porque eles vão dando deixas. Nenhum comportamento que seja ruim, ele é totalmente escondido. Aqui a doutora Letícia falou das questões físicas, mas tem as questões comportamentais. Se aquela criança ou aquela adolescente antes sempre se alimentava junto com toda a família, em determinado momento ela para de fazer isso é algo diferente. Então, isso tem que levantar uma luzinha aqui nos pais para começar a investigar e começar a entender. Mas são os pequenos detalhes. A gente sempre fala que qualquer comportamento ruim, ele vai deixando rastros. Por quê? Porque ninguém consegue esconder isso aqui de forma total. Quando começa a reclamar do corpo demais também? Reclamar do corpo, não quer sair, né? Principalmente os pacientes que têm anorexia, normalmente eles não têm relacionamento. Então é aquela criança ou aquela adolescente, a gente fala muito das meninas porque é um comportamento maior das meninas. Ela não tem amigas, ela tem dificuldade de relacionamento, ela tem prejuízo na escola, porque ela não faz relacionamento, não faz contato, não faz vínculo. Na família, ela se vê isolada. Por quê? Porque ela é diferente de todo mundo. O pensamento dela é diferente de todas as outras pessoas. Por mais que ela não seja, né? Por mais que ela não se ache. Mas, normalmente, isso vai dando deixa. Então, tem prejuízo escolar, tem prejuízo nos relacionamentos. É aquela criança mais tímida, mais isolada. Tem essa questão das roupas, como a doutora Letícia citou. Então, vão sendo pequenos rastros que esse comportamento autodestrutivo vai deixando. É aquela criança que ela sempre está reclamando de tudo, porque a autoestima dela é ruim. Então, ela é a mais feia, ela é a mais burra, ela é a mais chata. A mais gorda. A mais gorda. Né? Porque a autoestima dela é totalmente destruída pela doença, né? E aí a importância dos pais prestarem atenção. E construir a autoestima da criança também, né? Porque tem muito a ver com os pais, não tem, doutora? Essa construção. Eu costumo dizer, nós não criamos nada, nós herdamos tudo, né? Nós somos frutos do nosso meio. Esse até uma linha da psicologia defende isso, né? Nós somos fruto do nosso meio, né? Se a pessoa não recebe elogio, não é incentivo em casa, em nada, ela vai se autodestruir. Né? E hoje já tem até estudos da própria neurociência que falam que um comportamento muito importante, né, de desenvolvimento hoje, que é a resiliência, que é a nossa capacidade de enfrentamento de problemas. Se adaptar, né? De adaptar a situações, isso vai ser desenvolvido tanto na gestação quanto no primeiro ano de vida das crianças. E o que delimita essa capacidade de resiliência é o afeto. Então, é o amor que foi construído por aquela família na gestação, pela mãe principalmente, e no primeiro ano, né, desse contato que a família tem que ter com as crianças. Então, tudo isso vai sendo construído e vai dizendo de como essa criança vai enfrentar as dificuldades que podem vir. Então, tudo vai sendo direcionado para esse âmbito de que esses pequenos rastros, eles vão sendo ali demonstrados, né, numa questão até da família ter uma condição, para já numa situação até preventiva, começou a ver que está diferente demais, já busca uma ajuda, seja uma ajuda profissional ou seja ali, né, de tentar um contato com aquela criança. Doutora Rosane, mais uma vez, obrigado pela participação no nosso programa. Doutora Letícia, obrigado pela participação. Muito obrigada. Sim, que precisar. Tá jóia. Eu recebi a doutora Letícia Sena, que é nutricionista clínica, e a doutora Rosane Santos, que é psicóloga. E eu vou terminar dizendo para você o seguinte: busque ajuda, gente, busque ajuda. Não espere o corpo cobrar de você algo que você está fazendo contra você mesmo e às vezes você nem percebe. Busque ajuda, sabe? Eu tenho uma definição boa com um médico amigo meu, ele sempre fala que o corpo é uma máquina
E como toda máquina, ela precisa de energia, ela precisa de combustível, ela precisa para agir. Se você for se bloquear nesse sentido, a sua máquina vai parar de funcionar. E às vezes vai parar de funcionar antes da hora. Uma vida que podia ter 80, 90 anos, vai parar mais cedo. Deus te abençoe. Até amanhã.